Olá, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Olá, boa noite. O Albino já está entrando, nosso convidado da noite. Muito bem, vamos aceitar aqui. Tá. Olá, Bru, Lari, Henrique. O Albino já está entrando. Olá, Oi, boa noite. Eu já tudo estava assim, bem? ansiosíssimo. Eu falei, meu Deus, não vai entrar. Realmente é em ponto que vai entrar. Vai, muito bem. Caraca, tava aqui. Eu não vou ir, mas já tava começando. Olha lá Já, o Henrique falou aí, Henrique. mestre Yoda. E só o Ah, Obi-Wan pra mim já estaria ótimo. Não precisa nada de Yoda, não. muito bom. Gente, a grande tendência da live de hoje não terminar hoje, né, Albino? Tem que. Ah, pode Porque continuar outro dia. Mas é, eu tenho que sair às 20 porque hoje é meu aniversário de casamento. ai, é verdade. Parabéns, Kelly. Beijo, gente. Parabéns. Só eu para arrancar você do seu aniversário de casamento. Não me mata, Kelly. Muito bem, então vamos lá, vamos ser pontualíssimos. Mas pode ser que tenha uma parte 2, porque eu e você a gente fala pra caramba, né? Não vai. Concordo. E não vai Acho que ser sim. diferente. Muito bem, vamos lá. Pessoal, boa noite para quem está entrando, para quem for assistir a gente depois. Essa é mais uma live da série, das lives da Heavy, né? E hoje eu tô assim super feliz. O Bino começou e falou que estava ansioso, eu também tô super ansiosa, porque é uma honra, é um presente, eu não sei nem explicar o que que é de tão legal de poder estar aqui hoje com o Albino. O Albino é meu ex-chefe, meu amigo e uma inspiração quando fala no tema Lean. Assim, para mim é Mestre Oda, o Henrique tem total razão. Que isso. Então, acabei nem me apresentando, né? Para quem for assistir no YouTube depois, eu sou a Graziele Daru, eu sou uma das sócias da Heavy. Também sou especialista Lean, mas há algum tempo eu venho trabalhando com gente e gestão, né? Então, a carreira de Lean veio e está hoje dentro da Heavy como revisão de processo. A gente usa também o Lean. E vai ser aí com certeza um grande prazer falar com essa referência do Lean para mim. Se apresente, Albino. Meu nome é Albino. Eu não gosto muito desse negócio de apresentação. Esses dias a Kelly comprou um curso aqui de área de É, saúde, né? A galera uhum, fica, tipo, 2 horas se apresentando, falando de onde uhum. veio. Ah, essa balela, sabe? Tipo, quer me conhecer, me procura no LinkedIn. Boa, Procura meu podcast, que é o VisuCast. Eu não vou me boa. apresentar, eu só vou falar o seguinte. Eu sou um entusiasta do Lean. Eu amo o Lean. Não Ai, que aceito legal. ser chamado de mestre do Lean, porque daí é onde que vai ficar os meus mestres, as pessoas que me ensinaram. Caçador, Lorival, Alcindo Nogueira, né? Exato. Tem mais gente que me ensinou o Lean. O Lorival. Onde que esses caras vão ficar? Eles que me ensinaram tudo que eu sei. Pablo, o professor Pablo, ele, se tivesse que ser o Yoda, Não, deveria ser ele. Então, professor assim, Pablo. fico só modestamente, assim, com a paixão que eu tenho, que é a respeito do Lean, né? Quando eu comecei a trabalhar na área de madeira, como engenheiro, eu tinha uma visão muito limitada, assim, tipo, produção, entrega, resultado, máquina quebrou, conserta. E quando eu comecei a ter contato com o WCM, né, a World Class Manufacturing, eu comecei a entrar nesse mundo da melhoria contínua, no que é o pensamento lean, o pensamento enxuto. Fui atrás de pós, daí a minha grande referência é o meu professor, é o meu eterno professor, que é o Pablo. Uhum. E daí de lá, assim, eu sou um devorador desses livros, né? Eu compro um livro, eu leio em 2, 3 horas. Eu adoro sobre o tema, fiz vários cursos, sempre me internado. Eu tenho a filosofia japonesa, americana, italiana. Então, assim, eu sou um devorador desse negócio porque eu gosto. Acho que essa é a minha história sobre Lean. Gosto muito de questionar os status quo aí e os movimentos que o pessoal faz. Tive a Uhum. oportunidade, né, de, junto com o professor Pablo, participar lá do Lean Academy da PUC. A gente tinha lá, entrava em contato com mais de 1.600, quase 1.800 alunos em vários estados aí do Brasil.
E lá eu tive a felicidade de ministrar a matéria de WCM e também, junto com os alunos, acompanhar os trabalhos de hands-on. Então a gente ia em empresas como Volkswagen, Klabin, Yara Fertilizantes, são as três que eu me lembro assim que mais eu tenho boas memórias, onde a gente colocava o Lean na prática, né? Então, assim, são muitos anos de prática, né? Sim. Que eu, Muito bem. o cara que é apaixonado por isso, não tem jeito. A minha vida é isso. Eu não sei se um dia eu tivesse que parar de fazer o que eu faço, que é ser coordenador de melhoria contínua, coordenador de programa, gerente de área de qualidade, eu com certeza, se eu tivesse um negócio meu, eu iria colocar isso tudo na prática. Olha aí. Porque eu não Por isso eu consigo viver coloquei sem. Lean na Heavy. Não tem como não fazer sem. Tem uma característica do Lean, e aí a gente já começa explicando aí para o pessoal que não sabe o que é Lean, o que é que a gente fica com isso, né? É. Que é uma filosofia, o Lean é uma filosofia. Eu odeio quando vem falar, é método, né? É filosofia, e é isso aí. A hora que chega o Lean, a pessoa abraça, não desgruda mais, né? E vamos contar, então, ó, o Prantera está aqui nos assistindo, também é um entusiasta do Lean, né? E vamos contar, então, para quem não sabe o que é Lean, o que é Lean. É de Inclusive, comer, o é de Henrique perguntou beber. ali, para leigos. Então, vamos Lean, tentar Lean fazer, para ó, lazy. do Muito bom. leigos, for dummies, até expert. Vamos imaginar o seguinte. Se a gente fosse dar uma definição rápida, né? Essa palavra é um neologismo americano na nossa vida que faz com que isso fique mais distante ainda das pessoas, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, é pensamento enxuto. Sim. Por que enxuto? Por que enxuto? Porque quanto menos, melhor. Esse é o lema. Então é assim, coloque isso na sua cabeça. Quanto menos, melhor. Então, se tudo que eu vou fazer na minha vida eu pensar quanto menos, melhor, eu estou vivendo uma filosofia enxuta, né? Agora, da onde veio esse nome? Né? Na verdade, se a gente fosse falar, pode fazer um embate aqui, um debate eterno para falar sobre isso, né? Bom, A verdade. minha visão é que o cara que inventou isso foi algo entre Taylor e Ford. É absurdo, mas foi, né? Porque quando você acha nos livros, você vai falar assim, que o Lean, na verdade, foi algo observado por Womack, que inclusive eu tive o orgulho e a satisfação de dividir o palco em 2016 no Lean Summit, lá em São Paulo. Fui lá, apertei a mão dele, né? Descobri que ele era uma pessoa um pouco arrogante demais. Mas a gente fina, conversou comigo. Quando ele descobriu que eu também estava palestrando lá, me tratou diferente. Daí eu fiquei com o pé atrás, assim. O homem que é um gênio. A gente está aqui, está falando isso por causa dele. Por quê? Ele, dentro do MIT, foi para o Japão tentar entender o fenômeno que estava acontecendo dentro da Toyota. E quando ele voltou, ele disse o seguinte, ele escreveu o livro A Máquina que Mudou o Mundo. E lá dentro ele chamou esse negócio que não tinha nome de Lean. Então ele foi lá, olhou e deu o nome, apontou e deu o nome. Só que o que eles colocaram lá pra... Só que o que era isso? Era um jeito incrível de trabalhar, um jeito absolutamente incrível de trabalhar, né? Onde você praticamente não tinha desperdícios, né? Só que para você chegar nesse ponto, existe uma grande jornada. E o que o Womack fez, e depois todas as pessoas que estudaram isso ao longo do tempo, tentaram dissecar esse Lean de fora para dentro. Então você vai ver vertentes que falam que o Lean é envolvimento dos funcionários. Quando você entra na fábrica da Toyota, tá escrito lá, né, na soleira superior lá da porta, fabricamos carros e pessoas, né? Então é assim, oh, que bonito. Aí você vai ver as missões de 1980, quando foram trazer o Lean para o Brasil, né? Deu tudo errado. Daí começou a nascer um preconceito que isso é coisa de japonês. Só que assim, da onde veio isso, de fato? A família Toyota, que se escreve com D, né? Toyota. Quando eles eram fabricantes de tecido, eles foram para os Estados Unidos, fazer uma versão bem resumida. Eles foram para os Estados Unidos e eles tinham o objetivo de tentar conhecer a tecnologia têxtil americana em relação à arcaica tecnologia têxtil japonesa daquela época, que ainda era quase que feudal. E lá o jovem Eiji teve a oportunidade de visitar as fábricas modernas e comprar equipamentos e trazer para o Japão. E lá ele começou a ser um famigerado caçador, e estudando nos Estados Unidos, um famigerado caçador de desperdícios. E nasce o conceito de autonomação. Não é automação, é autonomação.
E... Que japonês tem essas coisas, né? Japonês escreve máquina com 2 ideogramas. Aí ele foi e colocou o ideograma homem no meio. Aí criou uma palavra que não existia. Que na tradução literal no português, aqui para o Brasil, fica autonomação, que é uma automação com o ser humano. O que ele fez? O torpedo que passava de um lado para o outro, quando dava defeito, o cara não prestava atenção, tinha que ficar um operador olhando para cada máquina, porque se desse um problema, o tecido ficava lá quilométrico com um defeito e tinha que desfazer todo o tecido. Aí o que ele fez? Ele falou assim, caraca, eu não posso deixar um cara cuidando de cada tear, porque eu fui lá comprar um tear moderno para não precisar mais ter um cara por tear. Isso é um absurdo. Aí o que ele fez? Ele fez um sistema que quando o torpedo não passasse pela parte certa, a máquina parava. Então ele teria um cara inspecionando as máquinas. Começa o Jidoka. E ali é a sementinha do Lean. Que o cara começou a ter essa fome de caçar problemas. Caçar desperdícios. Evitar, né? Os desperdícios, né? Só que você para pensar, faz uma reflexão aqui. Quem foi o primeiro cara realmente que pensou, né? Veja, ele foi lá e falou assim, eu não quero que fique uma pessoa por máquina. Né? O Taylor já pensava assim, o Taylor já pensava em tempos e métodos, ele já pensava em caçar desperdícios. Sim, então, assim, dar um pai só para tudo isso é um pouco cruel demais, né? Sim. O que a Toyota fez, como todo bom japonês faz, com muita disciplina, aplicou as coisas da maneira mais correta possível. Então, se a gente fosse falar hoje de implantação perfeita, o mais próximo, em busca dessa perfeição, a gente está falando do sistema Toyota de produção, né? Aí você vai ver livros que quem foi o mentor lá? Eiji Toyoda e Taishi Ono, né? Ele escreve um livro chamando o sistema Toyota de produção de sistema JIT. Ele também não sabia como dar o nome, né? Mas acho que o Oma que veio aterrizou isso tudo e transformou, começou a criar o que eu chamo de dizer até que o folclore do Lean. Né? Tem as divindades do Lean, o Kanban, né? O Raijunka. Então você começa a criar as divindades, o folclore e o panteão do Lean. Que é muita coisa. Sim. Se você for com esse propósito comercial, né? Mas assim, vamos falar que é comercial, tá? Vamos falar Aí comercial. você vai ficar aqui fazendo milhões de lives. Agora, se você olhar, por exemplo, eu gosto muito de uma provocação que o caçador fala. Ele fala assim, só 5S. Eu faço um desafio para você. Só 5S e mais nada. Vai dar certo. Roda um Lean completo, né? Sim. 5S já. Sim. E aí, acho que talvez mais pra frente a gente vai falar, mas como que isso daria certo, né? Talvez inverter esse negócio de usar o Lean como moda e ir lá no guarda-roupa e ficar escolhendo o que usar e esperar a necessidade pedir isso para você. Sim. Tem muito do que a gente... Em 2018, a gente gravou um podcast que chama Arca de Noé do Lean. Sim. Né? Sim. Eu, o Albino, outros especialistas de Lean, né? Sim. E já emendando aqui a pergunta, né? Que é a próxima pergunta da questão de o Lean é renovável, né? A gente pode dizer que o Lean é atemporal, porque assim, em 2018, eu lembro quando a gente gravou, não tinha ainda sido falado sobre a questão do Agile vir do Lean, né? Ainda tava lá, tipo, coisas assim, tipo, essas coisas modernas, e o Lean tava ficando, lembra? Que era uma coisa. Agora tem até Lean Startup. Lean, o termo Lean, né? Ele apareceu de novo. Na época já tava meio. Mas a provocação aqui, olha lá o Fábio falando, eu estava nesse podcast. Vamos dar biscoito pro Fábio. Fábio estava no podcast, Fábio Frantera. Mas a questão é, assim, eu como especialista, e daí eu quero ouvir você sobre isso, o Lean é atemporal. Para mim não tem tempo, né? E até a gente, quando foi falar sobre a live, estava falando sobre falar dos tempos atuais, da pós-pandemia, e eu pensei, falei, gente, o Lean, ele é pós-pandemia, antes pandemia, ele é atemporal. Fala um pouco pra gente. É uma fonte renovável? Ele é atemporal? Qual que é a opinião da Albino sobre isso? Assim, eu acho até que colocar isso na dúvida é tudo o que o concorrente quer ouvir. É tudo o que o concorrente quer ouvir. O concorrente quer ouvir o outro player falar que isso saiu de moda. Eu ficaria contentíssimo em falar isso. Eu ouvi isso. Porque, assim,
isso daí é uma visão estritamente comercial de curto prazo. Então, assim, o cara para e olha assim, o que eu vou vestir hoje? Vou vestir bermuda. Amanhã eu vou vestir calça. Se o cara encarar o Lean como uma roupa que a empresa dele veste, da moda, aí é temporal. Temporal. Aí é temporal. Agora, se o cara se propor a uma coisa que, quando eu trabalhava na SIG, eu gostava muito, que a gente falava lá, que é War on Waste. Né? Vamos começar a guerra contra os desperdícios, a guerra contra os desperdícios, para acabar com os desperdícios, né? Guerra dos desperdícios. Cara, é assim, se você começa essa jornada, se você dá o primeiro passo, você nunca vai acabar. Você vê mestres da Toyota falando que eles ainda têm muito a aprender, né? Quando a gente fala, uma coisa que o Pablo David sempre falava para mim, assim, melhoria contínua, só contínua, é que nem o cachorrinho dando voltas atrás do próprio rabo. A gente tem que falar de melhoria contínua incremental. Não tem como existir melhoria contínua que se incremente se ela não for sempre feita. Então, assim, é mais do que atemporal. Agora, às vezes a pessoa vem com um conceito e fala assim, cara, mas será que não valeria a pena, então, eu ir para um Lean Agile? Não é mais moderno? Né? E, assim, para mim, assim, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. É como você falasse assim, será que Ishikawa não preciso mais usar? Não sei. O que você precisa? É o que você precisa. Se você chamar o Lean, como você já começou a live matando ela, né? É uma filosofia, é uma forma de pensar. As ferramentas estão lá para nos servir e não nós servirmos as ferramentas. Né? Um bom mecânico anda com a sua caixa de ferramentas e para cada problema ele recorre a ela. Sim. Não é? Agora, acima de tudo, ele tem lá dentro da cabeça dele o conceito do funcionamento do equipamento. E nisso, quando a gente vai falar de um business, seja ele serviço ou o que for, se a pessoa está conhecedora, portadora de conhecimento de como funciona aquele processo, que cada vez mais que ela estiver conhecendo ele, mapeando, explorando ele, está se tornando especialista do processo. Sim. E nisso não faz mal nenhum você eternamente mapear e remapear e trazer outras ferramentas, mas usar as ferramentas como subalternas do teu processo principal, que é eliminar desperdícios. Então, assim, hoje, minha opinião, sem medo de ser feliz, quando o cara vem e começa com esse papo, tem alguma coisa comercial atrás. Tem alguém querendo vender alguma coisa pro cara. Porque assim, se hoje eu venho e falo de Lean Agile, é porque eu estou concorrendo com quem vende Lean. Então eu quero falar que aquilo que o cara está vendendo é ultrapassado. E no final... Pode ser. Mas assim, eu acho que a pessoa tem que ter discernimento. Pô, mas e o Agile? Né? Albino, o que você acha do Agile? Eu mesmo vou perguntar para mim mesmo. Eu acho que é super legal. Eu acho que é super legal. É super legal. Para mim, é muito mais concorrente de uma filosofia de projeto PMI. PMBOK, né? É muito mais. O Agile tem uma encrenca com o PMBOK, gente. Não tem encrenca com o Lean. Tem nada a ver não com coloca o Lean nessa briga. Tem nada a ver. É. Aliás, eu acho que existe um desserviço com quem se diz especialista de Agile, porque assim, o cara, para ter uma natinha do Lean, o cara, pô, tem que rodar uns anos aí, né? O cara tem que ganhar o MOOC. Agile, o cara fez 2 cursos online e já virou guru do Agile. Albino, não vamos entrar nessa. Ó, sabe o que é a minha encrenca disso? É o cara falar que Agile usa Lean porque tem Kanban. É aí que assim minha amizade acaba. Aquilo ali não é Kanban, gente. No máximo, é uma gestão à vista. Mas é que quando surgiu, então, vamos fazer polêmica. Quando o Agile surgiu, o pessoal cuspiu no prato do Lean. Essa é a verdade. Tipo assim, Lean, Six Sigma, adiós, né? E aí ficamos nós com o Agile. E aí as empresas, eu lembro que era o primeiro ano de consultoria da Heavy, né? E aí todo mundo chegava, mas vocês fazem Agile? Vocês fazem Agile? E eu tinha todo um esforço para explicar que, olha, deixa eu te contar que Lean, né? No final do dia vai te dar tanto resultado quanto, né? Tem outro nome, é outra roupa, é isso que você está falando, né?
E aí, anos depois e tal, eu estava assistindo uma palestra também, e o cara humildemente falou assim: gente, o Agile bebeu da fonte de muitas outras vertentes que vieram antes, né? E o Lean é uma delas, bebeu da fonte do Lean. Se o Kanban lá, que eles usam Trello, usam o que for, que eles querem chamar, os frames aí da vida, que eles quiserem chamar, ok. Canvas. Mas Canvas, Kanban, o que eles quiserem Não é chamar, ok. Kanban. Não é Kanban. Não pode Kanban é chamar de gestão Kanban, senão eu saio agora da vista. live. Chamou de Kanban. Não tem nada a Se ver com você, Kanban, gente. se você gosta da Agile, fique na live. É que não tem nada a ver com Kanban. Gente, eu vou É, explicar para vocês. Se você quiser sair dessa live aprendendo uma coisa, você vai aprender o que é Kanban. boa, boa. Pelo menos isso. Tá, Para você nunca mais passar vergonha de falar que você tem Kanban do teu Agile. Só por isso. Já tá valendo. boa. O que, Então, que é ó, Kanban? O que, que é fale. Kanban? O que, que é Kanban? Não vamos nem entrar lá na ideia do Lean, 7 desperdício, que o Agile passa assim, ó. Vai lá na esquina e esquece. É que nem dá passagem, na época que a minha avó era viva, dava para ela uma passagem e ela estava com Alzheimer e esquecia, não voltava. É mais ou menos isso. A Agile ela Tá. esqueceu da vida. O que é Kanban, gente? Dentro dos 7 desperdícios, existe um que é estoque. É a pior coisa. Se você tivesse que dar uma dica uma vez para alguém, mesmo que você não entenda nada de língua, você entrou dentro de algo que o cara produza, ou mesmo que seja serviço, e falar assim, cara, as tuas grandes perdas, o teu lucro escondido está dentro do estoque. Estoque. Olha lá, ó, Edson tá assistindo, viu? O Albino Estoque nem é concorda tiro na com cabeça. você. Estoque é tiro Ah, na cabeça. Sempre. stop. É suicídio. Tá bom, Albino. Tá, e como que eu faço sem estoque? Ah, legal. Porque assim, o Lean pregoa. Olha como o Lean é bonito. Esquece a Agile. Olha só que o Lean fala. One piece and flow. Uma peça no fluxo. O fluxo contínuo. O Uhum, valor e a informação fluem. Né? uhum, Albino, eu não consigo fazer One Piece and Flow. Eu não consigo colocar uma peça no fluxo. Eu não consigo fazer um processo unitário. É impossível. Eu preciso ter estoque. Então, o Lean vai dizer assim para você, vamos identificar, então, aonde está o pacemaker. Olha lá, tem muito dinheiro no estoque, regra básica. uhum, Vamos achar o ponto ideal. Utilizando o Lean, você consegue descobrir o ponto ideal onde você pode colocar um estoque que seja multiversátil. O pacemaker, dentro de um processo, é aquele gatilho onde, a partir dali, você alterou o teu WIP, que é o Work in Process, esse estoque intermediário. Você alterou, Grazi, deu tiro, virou o produto. Não tem mais como mudar. Então, se você tiver teu estoque no pacemaker, que é onde ali você ainda pode transformar ele em várias gamas de produto, já é um ponto ideal do teu gargalo produtivo. Mas o uhum. Kanban vai entrar agora aí. Quanto de estoque? Essa pergunta tem várias respostas. Albino, quanto de estoque eu vou ter? Como modelar o meu estoque para garantir a minha produção e ser o mínimo possível? Uhum. Aí vai existir técnicas de cálculo para você definir 3 grandes faixas. Então eu vou tentar ser o menos chato possível. Uma faixa do teu estoque de supermercado, de Kanban, porque essa palavra Kanban vem de supermercado. Porque o seu Uhum. Taishi Ono estava estudando lá nos Estados Unidos, adorava ir no Walmart e via que os produtos sempre estavam disponíveis para o cliente. Só que não era muito, não é porque estava sempre disponível porque tinha muito produto. Ele identificou que existe uma faixa do teu estoque que tem a ver com a puxada do cliente. O cliente sempre vem aqui e pega 3 caixas. Então eu tenho 3 caixas lá. Simples. Só que acontece o seguinte: quando essas 3 caixas acabarem, eu levo 5 minutos para trazer mais 3 caixas. Então eu preciso ter um estoque que seja relativo a 5 minutos de consumo. Então, em 5 minutos de consumo, eu preciso de mais 3 caixas, por exemplo. Porque demora para o cara ir lá e trazer a caixa. Então, meu Uhum. estoque já virou 6. Nossa, mas eu vou correr esse risco de não ter o produto e meu cliente ficar louco comigo? Então faz o seguinte, deixa mais 2 caixas lá. Pronto, tem a minha faixa, a faixa amarela, vermelha e verde do Kanban. Calculei meu Kanban. Ponho ele em prática. Começo a administrar o meu Kanban. O just in time precisa ser administrado. O pessoal do Walmart vai lá e tira uma caixa e vê se eu posso operar com uma caixa a menos. Tiro mais 2, tiro mais 3, até identificar um momento que houve falta de produto.
Aí você vai lá e põe de volta. Então, na prática, você consegue calcular, claro, né? Existem, eu falei de uma forma super simples, mas existem fórmulas para você calcular isso, que é o deslocamento, o estoque previsto, baseado em média histórica, e o segurança. Então, o segurança é aquela gordurinha, quanto maior for, mais seguro você está, mas mais você vai se ferrar. Porque é dinheiro que está parado. Então, Dinheiro quando você parado. fez isso, e você vai testando, é preferível você até perder um pouco de disponibilidade para você identificar o teu estoque ótimo. Isso é Kanban. Me desculpa, mas aquele canvas com um post-it, olha, a Grazi é testemunha. Em 2016, eu já usava post-it colado na parede, fazendo esses canvas para a gente administrar as tarefas do pessoal. Isso daí tem a ver com escalonamento, reuniões, tier de camada, que o Lean já pregou há muitos anos. Tá? Se chama Virou uma... MDS, Management Daily Improvement, MDI, Management Daily Improvement. Como você administra a rotina e a melhoria diariamente, né? Gestão à vista. Então, assim, me chama de outra coisa, mas não chama de Kanban, porque não é Kanban. E se a gente fosse ainda destruir isso aí, vamos guilhotinar, vamos levar para Bastilha o cara chamar de Kanban um negócio. Agora não tem mais jeito. Foi pra guilhotina, não tem nem mais cabeça pra segurar. O que é? O Pantera falou que lembra dos post-its. O que é? O princípio básico do supermercado é ser puxado. Se você colocou as demandas lá, você está empurrando-as. Então não tem nem cabimento de chamar Kanban aquilo. Ah, mas acontece que ele vai lá e puxa a atividade. Tá bom. Então vamos acabar a conversa por aqui para não ser mais polêmico. Chega, pessoal. A Bruna também lembra dos post-its. Ela ficava até vermelha. Fica sal, assim. Ai, sim, vamos fazer a reunião, Bruninha. Bruninha que agora já de estagiária não tem mais nada, já é uma velha já, né? Esses dias ela fez aniversário. Uma sênior. É que eu gosto de chamar ela de velha. Semana passada. Muito bem, vamos aqui focar, mas o pessoal que tá na live... Polêmica no ar. Recebeu essa aula agora. Imagens da Atena. Adoramos as polêmicas. Aí o Henrique falou. Muito bom. Mas então, eu desafio a Agile Master, pode ser o que for, que nem o Renzo Grace, aí o Pantera vai me ajudar. Que nem os Graces desafiaram os lutadores ao redor do mundo. Eu, como adepto do jiu-jitsu de tudo isso, que é o Lean, desafio qualquer mestre da Agile, eu quebro esse cara e fraturo ele enquanto vezes for, que esse negócio não é Kanban e que isso aí é balela para vender produto para os outros. É a Albina que está falando isso. Muito bem. Não é a Heavy. Não. Sou por eu. Isso, clientes amados, vocês podem chamar do que vocês quiserem. Bora lá. Quem sabe faz ao vivo, gente. É assim mesmo. Não teve ensaio com a Albina. É isso aí. Vamos lá. Aqui, a próxima era bem polêmica, que era o que você odeia no Lean. Ah, isso é legal. Porque, assim, são duas respostas. Uma bem rápida. Você super enalteceu o Lean agora, né? Não é possível que tudo é perfeito no Lean. Talvez eu tenha até 3 respostas disso. A primeira é assim, não tem nada que eu odeie. Não tem nada que eu odeie. Né? Porque que nem você chegar, volta, por exemplo, lá do mecânico. Qual é a chave que você mais odeia? Ah, eu mais odeio é o martelo. Aí aparece um prego. O que você vai fazer? Vai ter que usar o martelo. Você vai improvisar com outra coisa. Então, a primeira resposta, mais técnica, assim, nada. Né? É claro que eu tenho algumas rixas com algumas coisas que você fala assim, cara, esse negócio me enche o saco, né? Por exemplo, Ishikawa. Eu acho que Ishikawa é um puta de um cotovelo pra pessoa... É que nem fazer biquinho pra falar francês, sabe? Você pode falar GTM. Você pode falar GTM sem fazer biquinho, que também as pessoas vão te entender. Sim. Então, pra mim, Ishikawa é uma coisinha meio que um biquinho. É legal, é legal porque quando você tem muita gente e às vezes você precisa aterrissar as ideias, o Ishikawa dá uma visão, sobretudo, que as pessoas têm dificuldade de entender sobre causa raiz, que é difícil ter um problema com uma causa raiz só, né, Grazi? Então, às vezes, a pessoa tem que entender que um problema é um filho de vários pais e mães. Não é só de um, não é nem monozigoto, não nasceu só de um, quanto mais de uma relação monogâmica só de um casalzinho. É uma baita, desculpa a expressão, de uma suruba
problemas, entendeu? É isso aí. Por quê? Porque, assim, mão de obra influencia, Sim. método influencia. A gente Uhum. fala máquina, mas é o processo influencia. É. A matéria-prima, o que você recebe de input influencia. Aí depois vem esses caras chatos com mais duas pernas no estical. Isso aí também é Ah, é? modismo. Ah, Eu meu, o também cara põe ah, medição, põe meio ambiente. Esse dia eu não já vi com sabia. 8 pernas já. Daí já começa a É, entender. É igual o 5S, agora tem 8S. não. Tá É bom. que eu também, da escola onde eu venho, análise de causa, 5 porquês, mata e vambora. Não, não fica muito Claro. ali na espinha de peixe, não, no Não, estical. espinho de peixe fica. Eu acho que é um bom exercício. Eu acho que quando você nunca ouviu falar, é legal você ver. Mas com o Uhum. tempo você vai meio que tesourando. Então, se tivesse alguma coisa, não é nem do Lean, vamos falar de ferramentas de qualidade, assim, o estical é uma que eu fico meio assim, sabe? Mas assim, Uhum. o que eu realmente odeio no Lean são os picaretas do Lean. Isso eu tenho uma Boa. raiva, Grazi, dos Uhum. picaretas, sabe? O que eu já vi de picareta, Grazi, não posso falar, porque daí eu tomo um processo mesmo, falar os nomes dos caras. Mas Não, os não fala caras não. vêm como guru. É assim, resumindo, o É. cara vem como guru e fala que o que ele fala é a verdade, sabe? Uhum. Mas você Aí é sabe, eu difícil. gosto de uma frase do Edson. Nem sei se é dele, mas ele fala, Grazi, quem não sabe, ensina. Quem sabe, faz. E aí, esse negócio dos picaretas do Lean tem muito disso, né? Você vai Sim. ver quantas horas de voo o cara tem de aplicação de Lean. Aí escreveu um livro, Isso! entendeu? Então, Exato. é difícil. E aí, como consultoria, e que uma consultoria que usa ferramentas do Lean, a nossa revisão de processo não fala só de Lean, ela tem Design Thinking, ela tem Lean, tem Six Sigma, tem tudo. Aí, uma curadoria de métodos, como diz a Lari ali. É, a gente tem, eu consigo comprovar as horas de Lean que a gente tem e projetos. É diferente realmente de ficar pregando e Sim. escrevendo livro E de coisas que você só viu na teoria. sabe o que eu achei legal isso que você falou? Porque eu acho que o fato de você associar várias coisas é Lean. Me desculpa, mas assim, eu quando trabalhei lá na serraria, nos primeiros contatos, a gente tinha a visão, por exemplo, de uma abordagem Lean que se chama TPM, que ela é muito restrita. Ela chega a falar assim, ó, você não pode usar essa ferramenta, você tem que usar essa. E tem que ser exatamente assim. Então ela é super rígida. Uhum. E lá eu já desafiava o negócio. Eu falava assim, não concordo com isso. Por que a gente não arruma isso aqui? E por que a gente não traz isso daqui? E por que a gente não conecta isso? Eu acho que isso é se enxuta lá o Henrique Maciel. O É, Henrique, o Henrique sabe do que eu tô falando. O Henrique viveu bem isso aí quando a gente tá numa confluência de rio, a Fossoroca lá, qualquer Pororoca. A gente vê Six Sigma vindo de um lado. Não, Henrique? Fala aí. Six Sigma vindo de um lado, WCM vindo do outro, Lean puro vindo do outro, TPM vindo do outro. Cara, no final das contas, Graça, juntar tudo é a coisa mais Lean, que é o mais sensato de você fazer. E não é juntar para agradar inglês, né? É juntar o que é útil, puxa vida. E assim, ó, sim, eu jamais vou querer que alguém fale que eu sou contra aquele negócio ali dos cartõezinhos lá, tá? Eu sou super a favor. Quem me viu, o Henrique também viveu esse negócio de post-it lá na SIG lá, né? Eu sou defensor número 1 de a gente conversar com a equipe e falar sobre as demandas, colocar numa situação de hot topic o que precisa ser discutido, colocar um hold, discutir com as pessoas. Gente, o que tem mais de Lean nisso do que você ser transparente? O Lean é muito sim. filosofia, Grazi. É Eu muito você também estar acho. ligado, de fato, com pensamento enxuto, não É. dormir com problema, comunicação muito direta com a tua equipe. O Lean Uhum. tá por trás de tudo isso. É. Ferramenta vai sempre mudar a Grazi. Sempre vai ter, sabe aqueles Polishop que sempre tá vendendo uma furadeira nova? Sim, sempre tem. Então, e daí que legal que tem, cara. Sempre tem que ter ferramenta nova. Não vamos ficar caindo. É. Eu tive um treinamento, Grazi, desculpa, eu não posso falar o nome, porque esse é processo federal mesmo. Que o cara exigia que a gente fizesse a lápis certas coisas. Ah, cara, mas esse é arcaico. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô sendo, assim, até no tom da brincadeira falando sobre essa coisa do Agile, né? Mas, Uhum. assim, eu acho que a gente tem que estar aqui para se reinventar. Exato.
tem que estar aqui para usar tudo que tem na nossa mão, cara. Inclusive, agora, na nossa revisão de processos, a gente colocou design sprint. Tem lá num pedaço, nós vamos prototipar. Vamos prototipar junto com o cliente. É isso aí, pô. Então, é pegar as melhores práticas mesmo porque no final do dia, é isso que você falou da questão da filosofia, que você trazer as melhores ferramentas para você chegar no resultado que é evitar desperdício, Eu que é lembrei de um realmente exemplo. ser enxuto, Eu né? lembrei de um exemplo muito legal que a gente está falando aqui de luta, que uma vez eu apliquei com uma das versões do módulo que eu dei para explicar um pouco sobre. Eu ia dar sobre WCM. Daí o cara falou assim: o que tem a ver WCM com TPM, com Lean? Daí eu acabava explicando para o cara um exemplo que vai ser bem legal para a gente falar sobre o Lean e essas interações de ferramentas e essa sopa de letrinha. Dica. O Lean vamos pensar o seguinte: MMA. Dá para você entrar hoje, não tá tão em moda, mas vamos dar um exemplo lá. Dá para você entrar hoje no ringue do MMA, Grazi, manjando só de taekwondo? Eu sei que você é uma grande lutadora de taekwondo. Já fui. Dá para Não entrar dá. só com taekwondo? Dá para MMA entrar e só com karatê? Não. Só com jiu-jitsu? Só karatê. Só jiu-jitsu. Olha o Demi Maia. Eu sou fã do Demi Maia. Fui ver o Demi Maia lá em Curitiba, no UFC que teve aqui. O cara luta muito, Grazi. Mas por que o cara não é campeão? Por que o cara não tá na posição que ele merece? Porque o cara é só jiu-jitsu. Então, acho que esse é um exemplo clássico que o MMA das metodologias e tudo mais, né? É você usar todas as ferramentas. Olha lá, o Fábio Anté falou que curtiu o assunto. Curtiu o assunto. Mas é isso mesmo, Grazi. Total. Né? Vamos pegar o exemplo do Bruce Lee. Por que o Bruce Lee era um cara que o pessoal falava assim: você é do Wushu, que é o boxe chinês, você é Wushu? Ele falava: eu não sou Wushu. Você é Kung Fu? Não, eu não sou Kung Fu. Eu sou um artista da luta, um artista marcial. É isso aí. É isso que a gente tem que ser, Grazi. A gente tem que ser um artista marcial da melhoria contínua, do pensamento enxuto, do desenvolvimento, da melhoria eterna das coisas. Não importa qual ferramenta, se o cara tirou a luva da gente, a gente luta com o pé. Se o cara amarrou nosso pé, a gente luta com os ombros. Então é assim, dependendo de cada situação. Você vai numa empresa de tecnologia, não faz sentido você falar de Kanban de estoque, mas faz sentido você falar de outras coisas que usem o pensamento do JIT. Então, o especialista que mantém o conhecimento sobre todas as artes e as nuances do combate ao desperdício vai saber usar um pouquinho de cada arte marcial e vai reinventar o Lean em cada lugar que ele for aplicar. Arrasou. As consultoras da Rev estão assistindo. Já viram, meninas, a nossa analogia com os clientes? Adorei. Vamos só responder. Carlinhos, aqui. Tem gente aqui, ó. Tem o Henrique perguntando. É que ele quer que o Henrique. Até o Edson já respondeu embaixo o que eu sempre respondo. Que o Henrique perguntou: para que tem que mapear processos, Lean, se você tem um monte de soluções prontas do mercado de TI, né? E aí a minha velha frase, que eu vou morrer falando, que é: se você não mapeia e compra um sistema, enfia o sistema, você automatiza o caos. Você tinha um problema manual lá com a sua planilha. Comprou lá uma plataforma. Que legal, você vai ter um problema com a plataforma se você não revisar teu processo antes. Você só transferiu o problema da forma manual para automática. Eu tenho um outro pensamento que quando eu trabalhava mais voltado para engenharia, a gente fazia, que é assim, ó. A gente usa em engenharia muita trena. Muita trena, Graça. Sempre. Aí eu preciso fazer uma peça que vai... Sério, aí precisa de precisão. Aí eu pego o paquímetro. Entendeu? Uhum. Aí, de repente, os caras foram lá e inventaram uma trena digital. Pô, não preciso mais andar com a trena. Cara, pouco lufas, é só a ferramenta. Se o cara não tiver a cabeça aqui para fazer as contas, não faz diferença. Mas eu tenho hoje uma ferramenta tal de TI, quase falei o nome de uma ferramenta tal de TI que mede muita coisa. Ótimo, cara, que incrível você ter a trena digital. Que bom! Só que você vai precisar aterrissar isso numa forma metodológica para tentar descobrir como atacar e o que atacar. Uhum. Né? Exato. Muito bem. Só ter a medição não te faz resolver o problema. Não vai levar em lugar nenhum. Não vai. O Caio está perguntando: como você enxerga a tecnologia, que a tecnologia pode apoiar entregas eficientes que são ancoradas no pensamento Lean? Olha, a tecnologia nasceu com o Lean. Nasceu lá com o Lean quando o Eiji Toyoda
colocou uma gambiarra, um pokayoke, né? Uma gambiarra que parava a máquina. Então, assim, para mim, esse cara foi o primeiro grow hacker que se tem conhecimento no mundo dos negócios. O cara foi lá e deu um jeito, Grazi. Então, a tecnologia está aí para apoiar a gente. Eu vou te falar, eu já conduzi muito time de melhoria, Grazi, que a gente tinha R$ 0 para investir. E eu não tô falando que agora eu não tô falando que agora a gente também tá na hora de que alguém vai investir milhões, mas a tecnologia barateou, encurtou as coisas, Grazi. Tá? Encurtou as coisas. Olha só, o que a gente tá fazendo hoje aqui, antigamente a gente tinha que ir para um estúdio e tinha que investir milhões. Eu tô com um celular aqui, você aí, nós estamos conversando. Então a tecnologia tá aí pra gente fazer uso. Você sabe que esses dias eu vi uma trena que mede o espaço em metro quadrado e o deslocamento com a câmera do iPhone aqui. Cara, legal. Cara, eu tinha que fazer espaguete chart. Eu tinha que fazer espaguete chart e ficar medindo não sei o quê. Agora o cara mede quantos metros o cara anda de um ponto ao outro. Então Facilitou a tecnologia vida, tá né? aí para ajudar a gente a ser mais rápido, mais preciso e medir coisas que antes a gente não media. Exato. A primeira vez que eu fiz cronoanálise, eu fiz com um cronômetro. Não tinha nem como filmar. Hoje em dia você filma, joga num aplicativo aqui de filme e você consegue fazer esse cálculo. Se não é que tem alguma tecnologia já até que divide os tempos para você. Tem plataforma, tem bastante coisa. Então, vem só para ajudar. O Carlinhos está aqui nos perguntando o que é que... Opa, saiu. Na opinião de vocês, essa aqui é polêmica também, hein, Carlinhos? Com o surgimento de novos métodos, o Lean perdeu o holofote? É o que a gente já falou no começo da live aí, que tem muita coisa querendo abafar o Lean, né? Gente, novo normal, o que vocês queiram chamar, deve estar um fundo sonoro da minha filha aí. Eu não acredito que o Lean sai dos holofotes, não. Acho que não tem. Tem isso que você falou, da tentativa de concorrência, do que os caras querem vender roupa nova, marca nova. É comercial, tentam, mas não conseguem. Por isso que a chamada do Lean, da live era essa, do Lean em qualquer tempo, em qualquer situação. Eu não vejo que vem método, vai método, o Lean sempre está aí, né? Não tem como. O que vai acontecer, que a gente espera sempre, é que a gente, com o avanço e a utilização de tecnologias, a gente possa sempre criar novas ferramentas para trabalhar com as mesmas questões que sempre foram tratadas, que é como eliminar os desperdícios, como eliminar falhas, como eliminar a causa raiz. Então, se o Lean é isso, nunca vai deixar de existir, né? Agora, quando alguém for questionar isso, eu participei de uma sessão uma vez lá, que é quase uma sessão espírita para mim, esse negócio. Que a pessoa falou que não precisa achar a causa raiz, tem que focar na solução. Aí você me arrepiou tudo, os braços. Eu falei, ixi, Maria. Aí o cara tá querendo inverter a posição da carroça e do cavalo, sabe? Nossa! O cavalo sentado aí dá coceira. Aí você vai encontrar um monte de gente falando abobrinha, e não é de agora. Sempre foi, Graça. Sempre foi disso, tá? Sempre foi. Na época que não tinha nada disso e era só Lean, aí o pessoal falava assim, o WCM e o TPM são coisas do passado. O Lean... Dentro do Lean sempre teve essa guerra comercial. Sempre teve lá dentro. Um querendo engolir o outro e dizer que um novo método nasceu. TPM ao quadrado. MCM2, não sei o quê. Cara, e no final do dia, Lean. Era Lean, né? É Lean. Daí o pessoal gosta de colocar vestimentas porque é propósito comercial. E eu acho que o cara tem o direito, Grazi, total de querer defender o pão dele. Bora. Sim. No final, o resultado que manda. No final, o resultado que manda. Eu já vi muito cara que a gente tá falando lá sobre os picaretas, né? Você vê quando o cara não volta. Né? Você pode ir num restaurante ruim, Grazi, comer uma comida péssima. E, de repente, com muita educação, você nem reclama. Você vai embora, paga a sua conta. Você volta? Não. Não fala nada, não volta, é verdade. Se você tiver dúvida, pergunta se esse restaurante tem bastante gente comendo, se já teve cliente que voltou. Se tem, cara, comida é boa. Se não tem... A gente falando agora sobre essas analogias de moda e tudo mais, eu pensei, improvisando agora, do Lean e a calça jeans. Né? Calça jeans, olha, ela é atemporal. Quantos anos a calça jeans tá aí, minha gente? Caraca! E, coloca um furo,
tiram, tem Rasga. rasgada, tem não rasgada, tem lavada, tem Aí com tem botão, tamanhos, tem a com zíper, skin, não sei o que, tem, custom, tudo esse tipo. E no final do dia, minha gente, é é uma boa e calça velha jeans, calça jeans. que é calça de algodão cru, Olha tingida aí. de azul. É isso aí, é Pronto, calça é jeans. isso aí, calçadinho. Vamos lá, olha, e olha, já foram 45 minutos. Vamos agora para as últimas perguntas aqui. Qual que é a melhor hora de aplicar o Lean? Para os nossos clientes, até Agora, é bom agora. Para os nossos agora, clientes que são pequenas e médias empresas, tem algum ritual? Tem que esperar? Quando que tem que implementar Lean? sabe o que eu acho? É assim, o deadline do Lean é uma corrida sua contra o seu concorrente. Então a melhor hora é sempre antes do seu concorrente. Então a melhor hora é o quanto antes, né? Então você tem que Boa, começar antes. boa. Ah, mas agora está no Covid. Então não faça e deixa teu concorrente fazer. Exato. Não, e até a próxima pergunta é com isso, né? Com relação ao que a gente está vivendo, como que entra aí o Lean nessa história de pandemia que a gente está vivendo, Eu acho versão que remota? ele se encaixa muito até com a gente quando fala de 5S, que a gente fala de padronização do trabalho. Eu acho que por exemplo, você olha o exemplo, o Japão é um país que vive em Lean, basicamente, né? A gente fala da Toyota, mas a cultura japonesa tem uma conexão muito grande com as práticas do Lean. Qual foi o país que menos foi afetado lá no auge da doença? Era o Japão, cara, né? Os caras conseguiram, com muita disciplina, seguir o que deveria ser seguido e tudo mais. Então, eu acho que o Lean tem, inclusive, oportunidade de ensinar a gente aí a se defender disso. Até o momento onde a gente tiver uma cura ou não. Eu acho que hoje, vamos dar um exemplo de um estabelecimento comercial pequeno, tá? Se o cara tiver um trabalho padronizado, de seguir os procedimentos, né? Tiver as loops para o cara treinar, ó, agora você lava a mão, é assim que deve atender, o procedimento é assim, dessa forma, o fluxo de trabalho é assim, siga o fluxo, ninguém vai se infectar. É. Então, Se esse é seguir só um pequeno exemplo, bem assim, simples, para dizer quando que a gente deve começar a usar isso, a fazer isso, colocar em prática. É sempre, cara, é agora. Uhum. Né? Exato. Imagina, Grazi, no momento onde você, dependendo do negócio, está com menos cliente, é a hora de você otimizar teus desperdícios. É agora, porque se de um lado a renda, talvez o custo está abaixando, o preço está abaixando, o custo tem que abaixar. E até hoje não tem uma ferramenta que seja mais eficiente para reduzir custo que o Lean. Tem uma frase do Taishono que diz o seguinte: Hum. você acha que uma azeitona é pequena? A azeitona é pequena. O seu custo é uma azeitona. E você pode achar que uma azeitona é pequena. Você pode achar que o seu custo já é pequeno. Só que Uhum. você vai se surpreender quando você descobrir que o seu custo verdadeiro poderia ser o tamanho de uma semente de gergelim. Uma semente Boa. de gergelim em relação a uma azeitona é bem diferente. Então, Exato. o teu custo mínimo hoje é um gergelim. E você tem uma azeitona achando que ele é pequeno. Então, assim, enquanto você não trabalhar com a diminuição do teu custo aí, você está jogando fora dinheiro. Então, o momento é agora. O momento não é Tá amanhã, vendo, não. Edson? O Edson adora quando a gente fala disso, reduzir custo, né? E essa é a hora mesmo, gente. E o Lean proporciona isso. Não tenho o Exato. que dizer. Muito bem, muito bem. Olha aí. Até aqui, Tem ó. mais 50. perguntas aí? Tem mais Deixa eu perguntas ver se aí? tem mais. Tem mais aí, pessoal? Deixa eu ver se tinha mais alguma aqui. O Lean. Opa, o Rodrigo aqui, ó. Deixa eu ver. O Lean sendo uma alteração cultural? Sim, é Sim. aquilo que a gente falou, filosofia, linha filosofia, A, e a, a, a pergunta do Dolenga fala de uma coisa que talvez ao longo dos anos assim eu aprendi muito com filosofia e reflexões com o Pablo, tá? E assim, cara, se você não tem hoje uma transformação cultural, colocar as ferramentas por colocar, Grazi, faz com que você logo desapegue delas. E daí você vai ficar com essa sensação que o Lean passa. Porque exato. quando você fez uma transformação cultural, esse negócio ficou encalacrado lá dentro e não muda mais, Grazi. Uhum. Ficou tatuado na alma. Não
Você muda sabe mais, que cara. eu tenho muito orgulho de um cliente nosso que a gente lá em 2017, 18 foi falar para eles de melhoria contínua. E a cada ano eles nos surpreendem, assim, o quanto eles evoluíram, e foi exatamente isso, Albina. Eles entraram na essência do pensamento, sabe? De evitar desperdício, de rodar um ciclo de análise de causa. Virou natural. É super natural para eles falarem disso. Essa semana eles postaram lá que agora eles vão ter uma área, não precisa da área, mas tem a pessoa que foi lá sozinha. Uma pessoa que sozinha foi lá e se certificou porque ela ficou, nossa, feliz e empolgada com a filosofia. Então, aí é a melhor parte. Eu queria falar duas coisas disso, bem De... rapidamente. Uma é assim, ó, Uhum, para provar isso que você está falando. Quem tiver oportunidade, né, geralmente em empresas é mais fácil. Marca uma visita para sua empresa lá conhecer a Toyota em Indaiatuba. E quando você estiver lá andando dentro da fábrica da Toyota, para qualquer pessoa, Graça, para um operador, que geralmente é esse cara que mais manja de Lean. uhum. O Lean mais puro, no seu estado mais puro, está sendo feito para aquele cara lá. E pergunta para ele assim, como é o Lean da Toyota? E ele vai te responder uma coisa que todos eles respondem. Pode ser que seja um cara lá, um espertinho, que vai responder diferente, mas geralmente eles vão responder uma coisa que é a seguinte: que é Lean? Eles nem sabem o que é. Quando você não sabe que você está fazendo Lean, é que você está fazendo Lean de verdade, que daí a transformação cultural aconteceu. Eles não sabem o que é Lean, eles não sabem o que é Kanban, eles não sabem o que é 5S, eles não sabem nada, eles só fazem isso e nem sabem qual é o nome. Verdade. Nossa, arrasou. É isso aí. Você vai lá e E é você a vai descobrir o essência. estado máximo da arte desse negócio, sabe? Uhum, E uhum. simplesmente é isso, cara. Você não, eles põem um negócio para funcionar, eles nem sabem o que se chama. Boa. É isso aí. E vivem e transpiram Lean, né? Fazem Lean toda hora, cara. Eu tenho um livro aqui do Mark House, que ele foi diretor de Uhum. RH lá na Toyota, e ele fala de plantas com performance mediana de incremento de melhoria, que eles falam de 1.000 ciclos de melhoria num mês de um No meio. processo. Olha aí. Mil mudanças num processo, cara. Mil É. kaizens. 1.000 kaizens. Aí acho que vai ter uma pergunta aí que a gente vai fazer uma paráfrase de uma frase do Rono, que eu acho que Isso. você só faz 1.000 melhorias se você tiver uma coisa. Senão você não consegue fazer. Não é só um motor, uma força incrível de você querer melhorar. Tem que ter uma coisa aí, que a gente chama em japonês de kaikaku. Se não tiver Hum, kaikaku, kaizen não consegue chegar nesse nível, não. exato. É que assim, né? Essa semana a Rev a gente publica uma frase sempre inspiradora da semana e a nossa reflexão da semana é uma frase do Taishi Ono, né? Lá da Toyota. Então, que ele diz assim: onde não há padrão, não pode ter melhoria, Não. né? Que na filosofia aí, nas roupagens, alguns chamam de kaikaku. Né? Então você tem que fazer um ciclo, Grazi. Logo depois de uma melhoria, você tem que ter uma padronização. Então, quando a gente fala de 1.000 ciclos de melhoria num processo, que eles acham que é pouco, sempre foi sucedido de um kaikaku. Sem kaikaku, você não consegue enraizar o Kaizen. Uhum. Quando você tem um padrão forte, você pode melhorar ele e aquele negócio é gostoso de fazer, Grazi. Quando você não tem um padrão forte, você muda de novo, a pessoa fala assim, eu não acredito que você vai mexer de volta nesse negócio. A gente acabou de fazer, vai mexer de novo, porque o ser humano tem essa tendência natural de manter as coisas como elas estão. Sim. Aí a Então, se gestão da você não mudança. tem... Falta a gestão da mudança. É, daí, sabe, tipo, é natural. Agora, se você tem um padrão bem maneiro, cara, e você tá sempre mudando, melhorando e testando e melhorando, nem sempre dessas 1.000 todas deram certo. Sim. Pô, a gente acomodou, esse negócio não ficou legal. E quando a gente fala de 1.000, é porque o elemento de trabalho Toyota já chegou a um nível microscópico. Tem Uhum. melhoria que o cara fala que o cara está ganhando 1 grau a menos da cervical para melhorar a ergonomia do cara. Ele já foi lá É, e é registrou como uma surreal. melhoria. Porque os caras já estão, né, naquela parte da curva logarítmica que já está tendendo ao infinito. O cara já não tem mais o que melhorar, ele já está melhorando 1.000, 2.000 melhorias, porque o cara está levando ao extremo o processo dele. A gente não precisa chegar nesse ponto. Mas, assim, sem padronização, Grazi,
sem padronização não tem melhoria. E acho que o papel da liderança é muito grande. Eu gostei quando você falou lá atrás, eu não queria sair desse momento de a gente falar sobre padronização, sem padrão não há melhoria. Mas quando você falou assim, não precisa ter área, isso é o estado de arte que condiz junto com esse negócio. Não ter a área. Não ter a área tira a muleta e traz para a responsabilidade daqueles que devem ter a responsabilidade de manter o Lean e a melhoria contínua funcionando lá dentro, que são gestores. Uhum. Tem um livro muito legal, chama Gestão Lean, O Gestor Lean. Uhum. O gestor que não é Lean, o Lean não funciona. Se você jogar isso nas costas da área que é a responsável por isso, não, é o pior caminho. É o começo do fim. É o começo do fim. Uma empresa chega ao ápice que ela não precisa mais ter aquilo lá, porque o cara já se apropria daquilo, sabe? Porque, assim, de tempos em tempos, se esse negócio ficar dividido, vai criar rixa, vai criar problema. Aí passa um tempo, que saiu de moda, vamos trocar. Aí troca a equipe de melhoria contínua, entra outra equipe. E o problema continua lá. Que é o gestor não faz o seu papel. O gestor e aí não vira faz culpa, o seu papel. Porque vira o gestor culpa... acha, Grazi, o gestor acha que o papel dele é produzir. E eu gostei da live de semana passada que eu vi. Cara, o Edson falando, cara, se o gestor não tá olhando caixa, não tá olhando, não tá administrando as contas, o que ele acha que ele tem que fazer? O papel dele é esse. Anti-microgestão, gente, pelo as amor de 4 Deus. atividades básicas do gestor. O gestor, ser gestor, gente, é uma profissão, é uma atividade. Não é brincadeira, não é status social. Exato. O cara tem que gerir o negócio, Grazi. E a realidade que a gente funcionar na área dele. E a realidade que a gente está vivendo agora está obrigando as pessoas a virarem gestor de verdade. Não tem como, né? Você tem que fazer gestão. Muito bom, muito bom. Bom, acho que assim, é aquilo que você falou, é um tema que a gente podia puxar até para outras lives, né? Eu queria só abrir um parênteses antes que, 57 já. Eu fico porque o Instagram derruba a gente, né? Mas eu queria só... Pessoal, isso que o Albino falou, quando a gente entra a Rev, sempre tem um pedaço que se chama sustentação dos nossos projetos. Por causa disso. Porque tudo que a gente faz é para padronizar e ficar para o cliente depois. Por isso que a gente defende sustentação. Mas vamos encerrando antes que o Instagram nos derrube e nos passe por mal educado, né? Então, Albino, obrigada. Vamos gravar outras. Né? O pessoal ali que elogiou a Tati Bruzon, dizendo que nós somos show. Vocês que são. Demais é você! É você! Obrigada. Fazendo um jabá, gente, ouçam o BizuCast, o podcast aí do Albino, é o fundador. Acompanhe aí. Passem depois, essa live vai ficar lá no nosso YouTube. Quem quiser pode compartilhar. E bora para a próxima live. Vai para o seu aniversário de casamento. Eu vou. E eu vou dar... O último pedido que eu queria fazer, quem entrar, procurar em qualquer aplicativo BizuCast, mas entrem também num projetinho que eu estou conduzindo com o pessoal aí, que é a yurga.com.br. Entra lá e veja. É gamificação para trazer desenvolvimento das pessoas e também para identificar a melhor pessoa para a melhor vaga. Boa, boa. Yurga.com.br. Boa, vou colocar no IGTV. Beleza? Gente, obrigada. Beijo, Albino. Até a nossa próxima live que vai ter, hein? Sempre que quiser, me chama que eu participo. Bora. Polêmica. Polêmica. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Pessoal.